Com lágrimas de amor, capítulo 4. Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Esse chamado tem sido feito com gemidos inexprimíveis, com agonia e pressa de um Salvador que deseja a salvação de todos, e nenhuma forma de amar é tão sublime quanto a daquele que tudo entregou por quem nada merece. Os apelos do Espírito Santo se intensificaram. Pecadores são convidados a retirar-se do covil de Satanás, abandonando suas práticas destrutivas para aprofundarem-se no amor incompreensível de um Deus que busca e que salva independentemente de achar os seus filhos em voos rasantes ou submersos pelo pecado. Quantas vezes já nos deparamos com essa afirmativa? Deus quer o nosso melhor. Ela nos segue em nossa jornada cristã praticamente como um jargão que fica repetindo e repetindo em nossa mente em tudo o que pretendemos fazer. Então, se cantamos, procuramos dar o nosso melhor. Se pregamos, queremos ser rebuscados em nosso entendimento sobre as Escrituras. E assim, tudo o que fazemos, fazemos dando o melhor que podemos oferecer ao Senhor. Mas existe um sério problema nesta forma de pensar. Não podemos jamais confundir o nosso melhor com o melhor que Deus espera de nós. Permitam-me voltar até a primeira família da terra e recordar a trágica e conhecida história de Caim e Abel. Seus pais foram expulsos do Éden após o pecado e eles tiveram de nascer em solo pecaminoso. Condenados à morte, seus corações eram tendenciosos para o mal. Adão e Eva sentiram os dois extremos, a perfeição e os efeitos da queda. Então, usavam todos os argumentos que podiam para ensinar seus filhos de que aquela vida não tinha sido a que Deus havia projetado para eles, mas que depositando suas vidas no altar do Senhor a cada dia, mesmo que passassem pela morte, um dia viveriam novamente. Apesar dos esforços dos primeiros pais, eles não tinham controle sobre o coração de seus amados filhos. Eles teriam que decidir por si mesmos a quem serviriam. E com todas as lições dadas por seus progenitores, Abel compreendeu o verdadeiro significado do amor do pai. Entendeu que não importava o que fizesse, ele nunca seria bom o suficiente para agradar a Deus, mas a sua obediência seria a única forma de demonstrar o quanto o amava e que havia compreendido o seu plano de salvação. Por outro lado, Caim lutava com todas as suas forças para dar o seu melhor para Deus. Ele acreditava realmente que o seu melhor seria o suficiente para alcançar o favor do Criador. Nunca havia entregue o coração a Deus. Não aceitou o plano redentivo de Deus. Nunca entendeu que aqueles animais simbolizavam o próprio Criador, que um dia seria imolado, assim como os cordeiros que seu pai, Adão, oferecia em sacrifício. Para ele, o seu método de resolver as coisas agradaria o coração de Deus. Até que... Lá estava Abel, seu irmão mais novo, preparando o altar e oferecendo o mais belo cordeirinho a Deus, abrindo o coração e reconhecendo que sem o Criador não passava de pó. Deus se agrada de Abel, não ao ver o sacrifício, mas ao contemplar o seu coração, tão entregue e tão contrito. E então envia o fogo que consome aquele inocente animal e confirma a sua aceitação. Agora chegou a vez de Caim, grande lavrador, que preparou uma linda cesta repleta dos melhores frutos da terra, plantados e colhidos por ele mesmo, por seus esforços, com seu suor. Deposita aquela oferenda ao Senhor, confiante de que ele se agradaria de sua oferta. Então, acendendo uma oração aos céus, pede a Deus que consuma aquela oferta, porque era o melhor que ele tinha para dar. E todos nós conhecemos o que aconteceu depois. Nada.
nem uma fagulha sequer. Imagine a decepção e a amargura no coração de Caim. O Senhor havia se agradado da oferta de Abel e não se agradou da sua oferta preparada com tanto sacrifício com o suor de seu trabalho. E se perguntou: o que houve de errado? Afinal, não dei eu o meu melhor? Aquele coração antes decidido a dar o seu melhor para Deus, agora estava completamente irado contra ele. A sua raiva era ainda maior ao contemplar o semblante de contentamento e de alegria na face de seu irmão, pois percebia o poder de Deus na vida dele e não entendia o porquê de Deus o haver rejeitado. Na verdade, Deus não o rejeitou, assim como não rejeita nenhum de seus filhos. Muito pelo contrário, o seu maior desejo é o de salvar a todos. Por isso que ele nos chama: vinde a mim. Quando nós não permitimos uma entrega total de nosso ser àquele que tudo entregou por nós, estamos dizendo que não precisamos dele para caminhar, e a rejeição parte de nós mesmos e de nossas escolhas. Caim escolheu fazer as coisas do seu próprio jeito. Será que não estamos caindo na mesma cilada? Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos pede uma transformação, uma renovação do lugar em que Ele usa para falar conosco, nossa mente. Percebam que fazer a vontade de Deus é a consequência da transformação e da renovação da mente. Não há como fazer a vontade do Senhor sem antes entregar a nossa vontade a Ele. Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus deve ser a rotina de todo aquele que entende que sem Ele nada pode fazer. João capítulo 15, versículo 5. Não é o nosso melhor que nos leva para mais perto de Deus, e sim o melhor dele em nós. Eu andava errante e perdida, como a dracma que nem fazia ideia de sua triste situação. Tinha valor, mas perdida não servia para nada. Dentre os muitos afazeres na obra de Deus e nas atividades seculares, não percebia que aos poucos me afastava cada vez mais dos seus propósitos para a minha vida. Não sabia o que era assumir uma relação de amor com Deus, mas uma relação de negócios. Eu fazia sua obra e Ele me retribuiria com a vida eterna. Quando paro e penso por quanto tempo estive enganada, mais aumenta a minha gratidão por aquele que esperou por mim. Enquanto me afogava em meus anseios e falta de paz, tive um sonho que mudaria para sempre a minha vida. Eu estava na rua e me encontrava com 2 jovens da igreja, e eles me diziam que a missão da igreja no estado em que moro estava organizando um grande encontro evangelístico num dos maiores locais de eventos da capital. E para conquistar um grande público, convidou uma famosa cantora secular para apresentar-se no dia. Eu fiquei horrorizada com aquilo. Como misturar o santo com o profano só para garantir um público maior? Mas de repente eu já estava naquele evento, em meio a uma multidão hipnotizada pela música ensurdecedora. A cantora estava interpretando seu maior sucesso da época, e seus equipamentos de som, iluminação e dançarinos ocupavam todo o espaço da quadra, enquanto as pessoas pulavam e dançavam nas arquibancadas. Eu contemplava aquela cena com horror, ao perceber que mesmo as pessoas da igreja estavam tomadas pela música e animação do show. De repente, ela foi tomada por um semblante diabólico e mandou que os dançarinos, que eram demônios, puxassem as pessoas da arquibancada para baixo. Desesperada, eu comecei a me esconder atrás de algumas pessoas, quando ela mesma me avistou e me chamou. Ao rejeitar o seu chamado, ela olhou para o lado e pediu que um dos demônios fosse me buscar. Então eu corri o mais rápido que pude e entrei por uma porta. Atrás da porta estava uma sala com a grande mesa,
e no centro da mesa tinham alguns pães e uma tigela com leite. Eu fiquei de um lado da mesa e o demônio do outro. Então, com um sorriso sarcástico, jogando um pão na tigela, ele me disse: "Está vendo este pão? Ele vai se desmanchar no leite até não ser mais pão. Assim é o seu Jesus." Então, com uma coragem e ousadia sobrenaturais, eu peguei outro pão e com firmeza disse: "Ah, é? Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Cristo é o pão da vida." E fiquei repetindo a mesma frase enquanto jogava pedaços de pão na mesa, e aquele ser estranho comia os pedaços desesperadamente, como se nunca se saciasse. E eu continuei repetindo e repetindo: "Cristo é o pão da vida, Cristo é o pão da vida", até que ele levantou a cabeça enquanto seu rosto se iluminou e declarou: "Cristo é o pão da vida." Eu me acordei aos prantos e com a certeza de que não foi apenas mais um sonho, mas o sonho que daria início à linda transformação que Cristo faria em minha vida. Meus amados, Deus tem uma forma singular de falar com cada um de seus filhos. Só Ele conhece o nosso coração. Jeremias capítulo 17, versículo 10. E só Ele sabe como alcançá-lo. O modo que Ele usou para me encontrar pode não ser o mesmo que Ele usará para lhe encontrar, porque Ele nos fez diferentes uns dos outros, mas nos ama com o mesmo amor. Por isso que o seu convite não é apenas vinde a mim, e sim, vinde a mim todos. Assim como Ele me alcançou, Ele deseja alcançar a todos que desejam receber o seu alívio e descanso. O pecado nos deixa debaixo de duras cargas. O amor de Cristo nos liberta de todas elas, porque o fardo pesado Ele já carregou por você e por mim. O convite de Jesus não oferece uma vida desprovida de problemas, mas repleta de paz e de esperança, mesmo em face das dificuldades. Aceite agora este convite de amor e descanse.